E aí, meus caros, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de Hike hoje, né? Vamos falar sobre Hike, né? Que é uma live surpresa aqui. Bater um papo sobre esse tema, bater um papo sobre esse grande autor, conversar um pouquinho sobre ele para entender quem foi esse cara. Então a ideia é a gente bater um pouquinho sobre um papo sobre Friedrich August von Hayek e tudo que ele teve, a sua figura para o Brasil, né? Perdão, para o mundo, né? Que é talvez, na minha visão, o maior autor da escola austríaca. E aqui bater um pouco um papo com vocês, quem foi esse cara, qual foi o papel que ele teve, qual foi a sequência que ele teve, qual é a perspectiva que ele colocou, onde ele está dentro da escola austríaca, quem foi esse cara, né? O Hayek nasceu em Viena, né? Nasceu na Áustria, nasceu em Viena e teve toda a sua formação em Viena, era filha de professores, servidores públicos de alto escalão e foi amigo próximo de um grande autor da escola austríaca chamado Bombaverk. Ele era primo em segundo grau do Wittgenstein, né, que é um autor importante da filosofia, que trouxe filósofo e filólogo e trouxe toda uma perspectiva do primo dele, baseada aí. Foi o primeiro leitor do Hayek, foi o primeiro leitor do tratado lógico filosófico do Wittgenstein e trouxe uma perspectiva talvez para eles. Tinham pensamentos, né, e posicionamentos políticos diferentes, mas eles tinham uma base muito interessante, uma ideia muito interessante. É legal porque o Hayek, quando ele vai estudar em Viena, na Universidade de Viena, ele traz toda uma construção da escola austríaca, né? O Hayek vem de uma tradição formada por vários autores, entre eles aí o fundador da escola austríaca, Menger, e o Ise, Bombaverk e Filipovich, que são três autores que são da segunda geração. Depois vem Mises, depois vem Hayek, né? O Hayek participou da Primeira Guerra Mundial, ganhou medalha de bravura pela Primeira Guerra Mundial, resistiu à pandemia de influenza, também participou e viveu uma pandemia como nós estamos vivendo agora, e ele trouxe toda essa vivência dele, né, na Primeira Guerra Mundial, que ele participou e tudo que ele trouxe para a vida dele. Ele só vai entrar em contato com Mises, né? Ele só vai conhecer Ludwig von Mises em 1922. Então ele vai lá atrás falar sobre Mises e trazer a perspectiva do o maior influenciador dele em 1922. Lembrando que a escola austríaca foi fundada em Viena, por isso que se chama de escola austríaca. Todos os seus primeiros autores estudaram na Universidade de Viena, que era o centro cultural do mundo naquele momento. Hayek ele era um socialista fabiano, né? Para quem não sabe o que é um socialista fabiano, é aquele cara que ele vai influenciando a ideia marxista, a ideia socialista, não pela revolução, não pela guerra. Ele traz a ideia socialista por uma perspectiva sempre tentando entrar pela cultura, né, pela educação. É uma coisa mais, digamos assim, mais subversiva. Ela não é escancarada como é uma revolução marxista. Ela não se põe de forma escancarada com a revolução marxista. Então o Hayek era um autor muito mais ligado à perspectiva de evolução, a perspectiva do marxismo cultural ou da ideia da escola de Frankfurt, que é muito bem empregada para que o Hayek traga isso, traz isso, né? O Hayek, na realidade, muda de ideia quando lê o livro do Mises chamado Socialismos, né? Esse livro do Mises faz com que Hayek mude de ideia, vá para o lado liberal da força, digamos assim, e passa a Mises a ter uma grande influência sobre Hayek. Apesar dos dois terem visões diferentes de escola austríaca, Hayek não existiria se não houvesse a influência de Mises, assim como Mises não existiria sem Menger, Bombaverk, Filipovich e Wieser, esses grandes autores da escola austríaca. Ele vai começando a sua ideia, né, lá em 1922, conhece Mises, depois começa a estudar Mises, participa das conferências do Mises, lembrando sempre que os autores da escola austríaca, tá ruim, tá travando aqui, para mim tá ótimo, não sei para vocês, me digam aí um feedback sobre isso, se está funcionando bem ou não. Então quando ele começa na questão da escola austríaca, ele traz Mises influencia, eles passam a trabalhar juntos, Mises passa a ter uma grande influência sobre Hayek e Hayek começa a ganhar, obviamente, muito mais peso. Escreve a sua primeira obra, que é a obra relacionada ao economia monetária e ciclos econômicos, que ele vai trazendo a perspectiva de ciclo econômico. É interessante porque Hayek vai escrever sobre economia no início da sua vida acadêmica e no final da sua vida acadêmica.
todo autor da escola austríaca, como eu estava falando, ele vai participar primeiro de uma formação em direito, para depois, eu vou colocar, confia para mim, sair do Wi-Fi para o 4G, vamos ver se está um pouco melhor aqui o vídeo, me confirme aí se está melhor o vídeo, se está funcionando melhor, se estão me ouvindo bem, tá? Porque estão falando que está travando, vamos ver se agora dá uma melhorada boa aí na internet. Me confirme, melhorou? Está mais fácil de conseguir acompanhar? Me confirmem isso, por gentileza, meus caros. Então, como eu estava falando, Mises ele influencia Hayek começa, obviamente, a escrever sobre escola austríaca, tais da perspectiva austríaca, funda o Instituto Austríaco de Pesquisa Austríacas, ele passa a ser professor de economia de Viena. É interessante, da Universidade de Viena, é interessante que Mises nunca chegou a ser professor da Universidade de Viena, e Hayek foi professor da Universidade de Viena, seguindo a tradição de Menger, Wiese e Bombaverk, mas Mises mesmo nunca chegou a ser um professor, né? Nunca chegou a estar à frente na Universidade de Viena e participar da Universidade de Viena. Eu estava falando também, quando estava travando, segundo alguns, que no início e no fim da vida Hayek escreve sobre economia. Mas, Rodrigo, por que você está falando de Hayek hoje, né? Hayek hoje faria 121 anos, seria o aniversário do Hayek, e é interessante falar sobre ele, porque ele passa também a dar aula, né? Isso é interessante, porque foi fundado lá atrás a London School of Economics, que foi fundada por um socialista, mas Hayek foi dar aula dela em 1931. Hayek foi dar aula nessa universidade. E como eu falei antes, também Hayek escreve somente no início da vida acadêmica e no fim da vida acadêmica dele sobre economia. No fim, muito fortemente baseado na teoria austríaca dos ciclos econômicos, que é a teoria que é de Mises, mas que ele desenvolve muito bem e ganha o prêmio Nobel muito com base nessa teoria, e depois ele vai dar aula nisso. Quando há a Segunda Guerra Mundial, quando começa a Segunda Guerra Mundial, e obviamente Hayek foge também, né? sai da Alemanha, foge da Alemanha, tanto ele como Mises eram muito perseguidos pelos alemães, né? Pelos nazistas, e é interessante, né? Uma história interessante do Mises aqui, que é legal, porque quando Mises foge da Alemanha, ele vai para a Suíça, depois vai para os Estados Unidos. Parte dos bens apreendidos em Viena foram parar no final da vida depois, agora que abriram os arquivos, estavam nos arquivos da União Soviética, né? Estavam nos arquivos da Rússia. Então, assim, esse material foi pego por lá, e é muito legal porque tem uma revistinha do Batman, né? Do super-herói, que é ali para resgatar Mises, né, que é um grande cavaleiro do liberalismo. Hayek vai morar depois na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, é recebido pelo seu amigo Karl Popper, né, em que ele dedica o livro Lei e Liberdade, Lei e Liberdade, LLL, né, Law, Liberty and Legislation, né, Lei, Liberdade e Legislação, e ele vai no fim da vida, para conviver com Popper, né, morar com Popper, que chamou ele para dar aula, salvo engano, em Oxford. E aí no fim da vida, já no meio da vida dele, em 44, ele publica o maior clássico do Hayek, que é O Caminho da Servidão, em que ele dedica esse livro aos socialistas de todos os partidos, né? Porque lembrando que naquele momento o Hayek estava saindo do regime totalitário e passando para uma saída desse regime, mas ele que morava na Inglaterra, logo após a Segunda Guerra Mundial, não é Churchill que ganha a Segunda Guerra Mundial, né? Churchill fala que caiu a cortina de ferro no norte europeu, mas quem ganha a Segunda Guerra Mundial, quem ganha a eleição pós Segunda Guerra Mundial, é o Partido Trabalhista, que tinha feito parte do gabinete, né, salvo engano, Attlee, né, que é quem ganha essa eleição. Então, quando ele ganha essa eleição, o Attlee, ele usa uma jogada de marketing inteligente, que ele diz: muito obrigado, Churchill, vote nos trabalhistas, né? Porque Churchill entendia claramente que precisava continuar a guerra contra os soviéticos, porque eles iam dominar o leste europeu, como de fato fizeram, né? Implantaram uma ditadura sanguinária em todo o leste europeu, que aí o ponto máximo que isso chega é quando chega a Primavera de Praga. Eles destroem, né, matam, assassinam milhares de pessoas em todo o leste europeu, tanto que países hoje que participaram, né, que sucederam, que tiveram os nazistas
e os socialistas, e os comunistas socialistas de um lado, todos eles odeiam ou nazistas ou socialistas com igual força, e alguns dizem que os socialistas ainda foram piores, né? A Polônia e a Ucrânia são exemplos claros de que os regimes socialistas e comunistas são proibidos de duas formas lá. Tem uma inscrição que a Renata Barreto colocou no Instagram dela, que ela bota assim, na Ucrânia, Kiev, né? Liberdade é a nossa religião, que é uma inscrição que tem por lá. Mas o livro do Caminho da Servidão, do Hayek, é muito interessante, que ele vai falando que quando você começa a controlar meios de produção, quando você começa a fazer intervenção, faz outra intervenção, essa intervenção pode chegar ao caminho da servidão. É um livro escrito e publicado logo ali no pós-guerra, escrito em 44, publicado no pós-guerra, e você traz, e Hayek traz essa perspectiva muito clara para a Inglaterra e aos socialistas de todos os partidos, que é onde ele indica essa história. Hayek não teve uma vida pessoal, diferente da grande maioria dos liberais, Hayek não teve uma vida pessoal muito feliz, né, digamos assim, pelo menos no seu casamento. Hayek era muito bem casado com a primeira esposa, mas ele tinha um amor de infância que ele curtia muito, que ele tinha muita vontade de retomar, que acabou não dando certo, né? Hayek ele se divorcia da Berta, que é a primeira esposa, e casa com um amor de infância. Esse amor de infância dá muito errado. Então ele acaba desistindo de estar com essa pessoa e assim, acaba não tendo uma vida tão feliz, né? Ele foi um ativista muito interessante, mas na vida pessoal dele, como diferente da grande parte dos liberais, costumaram ter bons casamentos, não é? Uma boa vida com as suas esposas, com as suas famílias. Hayek, no caso do Mises, mas Hayek não teve esse na sua vida. Em 50, o Hayek deixa lá a London School of Economics e vai para a Universidade de Chicago, né? Eu recomendo demais o livro. O Caminho da Servidão é um livraço, é um livro introdutório, é um dos 3 livros que eu digo que devem ser usados para começar a sua leitura sobre liberalismo, né? Um dos 4 livros, né? Que é As 6 Lições, A Lei, O Caminho da Servidão e o Capitalismo e Liberdade, do Thomas Friedman, do Milton Friedman. São os 4 livros: A Lei do Bastiat, As 6 Lições do Mises, O Caminho da Servidão, O Caminho da Servidão, do Hayek, e o Liberdade, e o do Friedman também, que é muito bom. São os 4 livros que eu recomendo a leitura. Em 50 ele sai da London School of Economics e vai para os Estados Unidos. Aí vai uma história interessante, né? Porque quando ele vai aos Estados Unidos, ele começa a ver que o pessoal que ia contratar ele acabou não contratando, e ele estava disposto a trabalhar como um trabalhador braçal, né? Então ele pensou em ir para o McDonald's, trabalhar no McDonald's em Nova York, porque ele não estava encontrando a pessoa que estava levando, Capitalismo e Liberdade, obrigado, não estava levando ele para a Universidade de Chicago, e ele ficou sem grana lá, então ficou numa situação um pouco complicada. Ele ia trabalhando para o McDonald's e no fim acabaram encontrando ele, era só um mal entendido. Ele chegou em Chicago, mas ele estava super empolgado com a perspectiva disso. O Chicago, a universidade e a escola de Chicago, que é um contraponto à escola austríaca, que Hayek deu aula há muitos anos lá, né? Ele ministrou aula lá de filosofia política, de economia, de ciências, filosofia da ciência e a história das ideias. Ele teve essa perspectiva numa escola que é hoje um dos contrapontos da escola austríaca. A escola de Chicago tem uma vantagem, que ela costuma acolher muito bem, né, o mainstream, né, é o mainstream mundial hoje, acolher muito bem boas ideias. Então ela tem uma capacidade de adaptação muito interessante, um pouco mais dura, cintura dura, a escola austríaca, que eu gosto tanto, que ela tem uma dificuldade um pouco maior de conseguir trazer essa perspectiva para dentro da escola, né? Para dentro da escola de pensamento. E a escola de Chicago, ela tende a se adaptar muito mais. É interessante porque o Hayek desenvolve a ideia de ordem espontânea nessa universidade, e ele traz essa perspectiva nessa universidade, ou seja, dentro da escola de Chicago, que ele traz a ideia de ordem espontânea, de adaptar, de conseguir viver essa adaptação lá na escola de Chicago, em que ele vai criar lá numa teoria chamada de ordem espontânea, ou seja, ninguém criou a língua, ninguém criou a moda, ninguém criou a filosofia. Tudo isso foi criado por uma série de pessoas, tudo foi criado por uma infinidade de pessoas somadas que criaram isso, certo? Não houve um criador da escrita, um criador da moda, um criador do direito, um criador da filosofia. Foram ordens espontâneas criadas que trouxeram essa possibilidade, que trouxeram esse começo. E aí é muito legal,
porque o Hayek vai desenvolvendo ao longo da vida várias coisas. Eu acho ele o maior intelectual do século XX. Então, assim, por isso eu estou parando para fazer uma live comentando sobre esse grande intelectual, certo? O Hayek, ele escreveu sobre tudo, ele escreveu sobre psicologia no meio da sua vida também. Ele falou sobre a ordem sensorial, falou da ideia de uma crítica que ele critica a ideia do comportamental, do behaviorismo, né, que tinha por base controlar esse comportamento. Ele vai dizer, cara, isso é incontrolável, não tem como. Isso seria o que ele vai escrever também no fim da vida, uma arrogância fatal. E essa arrogância fatal não tem como funcionar. O Hayek também, ele traz uma perspectiva muito clara sobre essa taça, né? O Hayek, quando foi em 74, já mais para o fim da vida dele, ele ganha o Prêmio Nobel de Economia. Ele ganha o Prêmio Nobel de Economia prêmio em homenagem a Nobel, né? Por desenvolver uma teoria muito ligada ao Mises, que é a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que é uma teoria monetária, que ele vai dizer que quando há uma expansão monetária muito grande, você tende a ter maus investimentos ou mal investments, e esses maus investimentos, eles tendem a somente existir, a somente funcionar quando você tem a situação, quando você tem a situação em que a inflação, né, essa injeção de moeda acaba permitindo funcionar algo que não deveria existir. Então vai sendo criado empresas e negócios que são criados por conta dessa expansão monetária, dessa expansão de crédito. Então você tem de empresa a crescer, vão ser feitos mal investimentos que não seriam feitos sem essa expansão de crédito, e isso aí tende a quebrar. Isso aconteceu, por exemplo, em 1929, em 2008, em 2015. São todas situações baseadas em teoria austríaca dos ciclos econômicos. E ele ganha o Prêmio Nobel de Economia com a base nessa ideia, que é uma ideia monetária, né? Uma crise relacionada à expansão monetária, que não é causada pelos empresários, né? É causada pelo governo, né? A crise de 29 foi causada pelo governo, a crise de 2008 foi causada pelo governo, porque somente o governo tem capacidade de emitir moeda, somente ele tem capacidade de fazer essa expansão de crédito. Durante o meio da vida, o Hayek falou sobre também psicologia, mas também falou sobre direito, falou bastante sobre direito. Ele tem dois livros muito importantes do direito. Um se chama The Constitution of Liberty, ou Os Fundamentos da Liberdade, e outro se chama Law, Liberty Legislation, né? Lei, Liberdade e Legislação, que é o Direito, Liberdade e Legislação, perdão, que ele vai trazer uma perspectiva nesse livro sobre a ideia de ordem espontânea, a ideia de demarquia. Ele vai caminhando nesse livro para chegar numa ordem que não seria a democracia, mas sim a demarquia, que era um sistema em que os políticos não criavam a lei, ele descobria a lei. A perspectiva de descobrir a lei, de ter uma ideia de descobrir a lei, era essa perspectiva que dava ensejo a não ter uma série de legislações se metendo na vida privada das pessoas, se metendo na vida, liberdade da propriedade. Essas leis, no máximo, deveriam servir para organizar a forma de governo, nunca para entrar na vida privada das pessoas. E essa é uma coisa muito interessante, porque ele vai trazendo uma perspectiva de fundação do direito, uma perspectiva de teoria do direito muito mais interessante de quem é do direito está acostumado a aprender. Então é bem legal essa coisa que ele traz do direito e a forma que ele apresenta isso, certo? O Hayek vai falar também sobre a ideia de arrogância fatal, da perspectiva de arrogância fatal. Então ele vai trazer uma coisa muito interessante de entender que os governantes não conseguem saber arrogância fatal e o uso do conhecimento da sociedade, que é o paper mais importante da academia. Não existe nenhum paper na academia mais importante que esse, que é o mais falado, o mais citado, que é exatamente o que o Hayek traz, dizendo que não é possível que um governante consiga saber o que aquele fulano, cicrano quer. É impossível saber, seria uma tremenda arrogância fatal, e ainda que ele soubesse no tempo presente, ele nunca saberia no tempo futuro, ele nunca saberia no passo 2. Como ele nunca saberia no passo 2, então não tem como delegar um poder para um governante dizer o que a pessoa quer na sua vida privada.
ela fica limitada com isso, não tem como ela ir além disso. E essa perspectiva do uso do conhecimento na sociedade é uma perspectiva muito clara de entender como é que cada vida de cada pessoa vai funcionar e como é irresponsável por parte dos governantes, por exemplo, definir como é que vai fechar ou não a cidade, como é que vai fazer um decreto ou não. É completamente irresponsável isso. O Hayek também traz uma perspectiva muito clara sobre a ideia. Ó, o telefone tocando, né? Entender aqui rapidamente. Alô? Pode deixar na porta ali, eu vou já pegar. Obrigado. O Hayek também, desculpa pessoal, o Hayek também traz muito claramente a ideia de destruir mitos, né? De quebrar mitos, já entendi. De quebrar mitos. Então, como ele traz essa característica de quebrar mitos, ele vai trazer uma coisa muito interessante sobre a Revolução Industrial, né? Muita gente falou que a Revolução Industrial era uma revolução que gerava pobreza. Na realidade, ela herda pobreza. Ela, na perspectiva de herdar pobreza, há um mito de que as pessoas trabalham 20 horas por dia, crianças trabalham. Mas se você pensar no corte histórico, em 1800 as pessoas antes da Revolução Industrial trabalhavam 20 horas por dia, e se você pensar 3 séculos antes elas trabalhavam 20 horas por dia, 4 séculos antes elas trabalhavam 20 horas por dia. O que é que mudou essa característica? Exatamente a Revolução Industrial. Foi aí que nós deixamos de trabalhar as 20 horas por dia, foi aí que a humanidade passou a ter uma condição de riqueza muito maior, e é aí que as pessoas começaram, as crianças, a não trabalhar. Foi exatamente com a chegada da Revolução Industrial que permitiu que isso acontecesse. E é legal porque ele vai trazendo essa perspectiva no livro Capitalismo e os Historiadores, e apresenta isso muito bem. E é muito bom porque tem um vídeo que eu indico, que é 200 países em 4 minutos, em que um estatístico nesse livro, nesse vídeo, é um vídeo rápido, 4 minutos, vale a pena ver. Ele vai explicando cada ponto de como o capitalismo tornou o mundo muito mais rico pós 1800. Né? Na verdade, o mundo nunca foi tão rico, tão próspero e tão seguro. Né? Para quem é do Ceará é estranho dizer isso, né? Que o mundo é tão seguro, porque a situação do Ceará é mais complicada. Mas o planeta Terra inteiro ficou mais rico, mais próspero e seguro. Outra coisa legal do Hayek, que vai ficar salva a live, turma. Outra coisa legal do Hayek, que é muito interessante, é que o Hayek foi um baita ativista. O Hayek atuou fortemente no ativismo no mundo, né, pelo mundo. O Hayek fundou uma sociedade chamada Mont Pelerin, que aconteceu na Suíça, foi fundado na Suíça, em que ele reuniu grandes autores liberais do mundo todo. E é legal que foi perguntado por... isso é um dos institutos que ele funda, né? A sociedade existe até hoje. O vídeo é 200 países em 4 minutos. 200 países em 4 minutos. E a sociedade Mont Pelerin existe até hoje. Tenho grandes amigos lá, que é o Hélio Beltrão, o Ricardo Gomes, que estão na sociedade. E é uma sociedade que foi fundada por grandes liberais do mundo todo, né? O querido amigo ministro Antônio Cabreira também faz parte da sociedade. E a Mont Pelerin, ela reúne defensores da liberdade que estão envolvidos em todo o planeta Terra. E é uma história interessante, porque o Hayek troca cartas com o Mises vai para as reuniões que Hayek o convida, mas tem uma dessas reuniões em que os liberais começam a defender algumas intervenções, e Mises vai ficando puto. Né? Mises vai ficando puto, até que ele olha assim, bate a porta e diz: vocês são um bando de socialistas. Né? Sai pé da vida dentro da sala, esculhamba todo mundo e segue a vida deles. Né? Essa coisa é clássica: you are a bunch of socialists. E bate a porta e vai embora. Hayek era um cara muito agradável, as pessoas gostavam muito do Hayek, era um cara muito afável. Então você tinha um relacionamento muito interessante com as pessoas. Tem um outro instituto muito legal, que é o Instituto of Economic Affairs, e aí tem uma história massa, que o Hayek, né, o Anthony Fisher foi o fundador desse instituto, e o Anthony Fisher queria entrar na política. E pergunta para o Hayek se ele deveria entrar e tal. E o Hayek diz: não adianta entrar na política sem a gente mudar as ideias. Nós precisamos mudar primeiro o sentimento de ideias, que é aquilo que eu falo tanto sobre a janela de Overton, né, que toda ideia passa por radical, aceitável, sensata, popular, radical. A ideia é impossível, radical, aceitável, sensata, popular e necessário. Toda ideia passa por essas 6 fases, né? Passa por esses 6 momentos. Nesses 6 momentos, ele vai passando por toda essa vivência, e ele chega em ficha, mas eu quero ser político. O Hayek diz: cara, vamos primeiro mudar
a lógica de ideias, vamos primeiro mudar os princípios de ideias, para depois a gente conseguir, de fato, mudar o país, de fato conseguir mudar o país, de fato apresentar uma nova perspectiva. E é muito legal que a primeira mulher a ser primeira ministra da Inglaterra, ela disse a seguinte coisa, muito legal. Margaret Thatcher, que tomou, a data que ela toma, foi semana passada, foi a semana ainda, né? Foi o 31 anos que ela tomou posse como primeira-ministra. Ela chega na posse dela, infelizmente não tem vídeo sobre isso, mas ela chega na posse dela, ela joga um livro na mesa e ela diz: esse é o meu programa de governo. Esse livro que ela joga na mesa é um livro do Hayek, chamado Os Fundamentos da Liberdade, e nesse livro ela apresenta, ela diz que esse será o programa de governo dela. Ou seja, as ideias, e ela fazia parte do Instituto de Economic Affairs, as ideias da liberdade que o Hayek trouxe, que o Hayek apresentou, junto com Eduardo Fischer, influenciaram a Margaret Thatcher, que passou a ser a primeira-ministra e disse que aquele livro seria o plano de governo. Quando eu estava no movimento liberal há tantos anos, e Hélio Beltrão fundou o Instituto Mises Brasil, esse instituto está mudando a realidade do Brasil. As ideias estão mudando a realidade do Brasil. Então você tem uma perspectiva muito legal de entender como as ideias mudam, né? Como as ideias caminham, como elas se tornam de fato mais interessantes, de fato elas vão virando. Isso obviamente exige um trabalho que não é de curto prazo, é de longo prazo. O Instituto foi fundado na década de 50 e a Margaret Thatcher tomou posse em 79. Foram 29 anos para isso acontecer. O Instituto Mises foi fundado em 2008 e já em 2018, 10 anos depois, já tínhamos liberais eleitos e liberais defendendo as ideias que o Instituto Mises defende, né? O Gilson, os deputados do Novo, né? Mitrô, Ganime, Alexis, Marcel, alguns deles que vieram do movimento liberal como Marcel, defendem claramente as ideias de liberdade, nunca se deixam de se furtar em citar esses grandes autores que o Brasil divulga, né? Que o Instituto Mises Brasil divulga. Tem uma passagem interessante, antes de falar da realidade com o Hayek no Brasil, é falar um pouco do Hayek com a igreja, né? É legal pra caramba essa perspectiva da igreja, porque o Hayek ele trocou muitas ideias com o João Paulo II. Na verdade, você tinha três grandes caras contrários às ideias comunistas, né? Que eram três grandes líderes mundiais, que era o Papa João Paulo II, o Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra. Era um tripé aí contrário a isso. E um dos caras que fundamentava e trocou várias, apesar de agnóstico, trocou várias cartas com Karol Wojtyla, com João Paulo II, foi o Hayek. Ele teve essa característica muito clara de trocar cartas, de tentar influenciar, de tentar apresentar e colocar para João Paulo II como as ideias socialistas destruíam os direitos humanos, destruíam a vida das pessoas, algo depois desenvolvido aqui no Brasil pelo meu amigo Gianluca Lorenzon, que escreve um livro sobre isso. Então, assim, é legal saber desse ponto, é legal saber da troca de cartas feitas entre o Hayek e o João Paulo II. O Hayek veio no Brasil algumas vezes, eu sou muito fã do Hayek, e eu tive a oportunidade de dar palestra em alguns lugares em que Hayek deu palestra. Né? O Hayek deu palestra em Santa Maria, né? Lugar que eu fui dar palestra algumas vezes, uma cidade de grandes amigos, inclusive do Gianluca que eu falei, do Rafael Dalmolin, do André Frel, do Fabrício, turma boa pra caramba, Fabrício Felice. Eu tive a oportunidade de dar palestra algumas vezes nesse local e também dei palestra algumas vezes dei palestra uma vez no mesmo lugar que o Hayek deu palestra em Brasília, 33 anos depois desse lugar. E eu tive a honra e o privilégio de dar palestra nesses dois lugares, que são dois lugares que Hayek palestrou. No Hayek mais 33 e no CIF, né, na Semana Interdisciplinar Farroupilha. Eu falei sobre isso. É muito legal porque o Henry Maxud, que é um grande liberal, que é quem trazia o Hayek para o Brasil, começou a qualificar as pessoas entre três funções. Os construtivistas, os socialistas, os muddleheads, que seriam cabeças confusas ou indefisas, os caras confusos, e os liberais. É muito legal porque ele fala de todos os grandes autores. Ele fala de Platão, fala de Aristóteles, fala de Schumpeter, fala de Keynes, né, que na hora que vai para Keynes, ele tem um cuidado de não bater no amigo dele.
né? Eu tenho um livrinho, tem 2 livrinhos que Hayek traz, que é o Hayek na UNB e que é o Hayek no Brasil, né? Ele vai trazer a visão muito clara sobre isso. Então, assim, o Hayek ele vai discutindo cada um desses autores, vai passando por eles, né? E vai trazendo essas ideias, né? Essa perspectiva e essa visão. O Maksoud chegou a escrever sobre o Hayek, dizendo a seguinte coisa sobre ele: a visão da natureza da sociedade política de Hayek advém especificamente da corrente britânica do ilusionismo. Certamente por isso, Locke, Hume, Smith e Burke estão agora olhando para ele do paraíso reservado a homens dessa envergadura, maravilhados por ter surgido em Viena um pensador do seu cunho, enquanto os políticos e grande parte dos scholars do seu país, a hoje aflita Britânia, há muito se afastaram da senda por eles mesmos aberta. Da mesma forma, ele está sendo observado por Lord Acton, que tanto se destacou na Europa de seu tempo, por Tocqueville, Benjamin Constant e Montesquieu, os quais, embora franceses autênticos sob todos os aspectos, se diferenciaram sob todos os ângulos dos pensadores do ilusionismo francês, nos quais Hayek encontra a origem dos principais erros intelectuais do nosso tempo. Concordo plenamente com ele. Um livro muito legal sobre isso é da Gertrude Himmelfarb, que é Os Caminhos da Modernidade. Voltando aqui à fala final, não é preciso dizer que para Hayek, esses mesmos erros intelectuais, representados nas ideias de Voltaire, Rousseau e Helvétius, cujas tradições iniciaram em Descartes, estão na raiz das terríveis tendências totalitárias observadas no mundo deste século XX. Maksoud funda a revista Visão em 1973 e começa a segunda geração do movimento liberal. A primeira geração foi no Império, a segunda geração do movimento liberal foi a partir de 73, que vai até 94, e a terceira geração, que é a geração que a gente vive hoje, começa em 2008. Eu tenho certeza que ela não vai parar. Por fim, pessoal, é muito legal o livro que eu falei do Hayek no Brasil, é do Cândido Prunes, né? Um livro muito, muito interessante, que vale a pena ser lido, como disse o Rodrigo Arantes. Outra frase, e aí eu finalizo com ela e deixo aqui uma mensagem, um recado para quem quer conhecer Hayek, recomendar ler mais Hayek, que é um autor muito admirado por mim, até porque eu sou do direito, e Hayek foi um dos primeiros autores da escola austríaca a falar sobre direito. Depois Leone falou sobre ela também, que ela diz o seguinte, que é um presente que eu ganhei da minha amiga Renata Ramos, lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, que diz o seguinte: os intelectuais liberais devem ser agitadores, derrubar a opinião corrente hostil à economia capitalista. Pessoal, essa aqui foi uma breve visão sobre Hayek, né? O Gomes Adriano está falando que o Brasil gosta de Keynes, mas está mudando cada vez mais. Hoje Hayek é muito mais conhecido que já foi, Mises é muito mais conhecido que já foi, e eu tenho certeza que com o tempo a liberdade vem com tudo e vai vencer. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Quem sabe mais tarde aí de madrugada eu entro numa live com o Denis. Valeu, turma, até a próxima.